Vamos agora com o quadro Por Dentro dos Seus Direitos. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Doutor Márcio Leonardo, subcoordenador do PROCON de Caicó, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo Oliveira, que está aqui conosco, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Já tem perguntas chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, doutor Márcio. Eu gostaria que o senhor me orientasse, já vai passar para o meu sobrinho. É porque chegou a multa para ele, do estado da Paraíba, e ele nunca andou para ali para o estado da Paraíba. Ele mora aqui no município de Caicó com minha mãe, e ele só vai até ali, em Jardim de Piranhas, na casa da mãe, que mora na zona rural, lá de Jardim. Aí chegou essa multa para ele pagar. Aí ele ficou se questionando, como é que foi se ele nunca foi nem para ali, para o estado da Paraíba. Aí eu gostaria que o senhor me orientasse, para eu orientar ele, né? O que eu vou repassar para ele, o que o senhor disser. Então, grave aí, e aí, doutor Márcio, uma coisa não parece normal, né? Assim, não é normal, é corriqueira, né? É corriqueira, infelizmente. Marcos, olha, e às vezes nem é culpa apenas do poder público, né? No caso desse que o condutor tem plena consciência, convicção que não cometeu aquela infração na direção na condução do veículo automotor, moto, carro, seja o que for, ele tem, e como qualquer pessoa tem, inclusive quem tem a convicção que cometeu a infração, tem o direito à defesa. Isso é um processo administrativo, a ampla defesa é garantida em qualquer processo administrativo ou judicial no direito brasileiro, isso é garantido pela nossa Constituição. Então, nessa multa que ele recebeu, já deve constar ali com precisão as orientações de como apresentar a defesa, que é o primeiro ato defensivo no processo administrativo. Depois, se for necessário, cabe recursos, pode caber até uma atuação do Poder Judiciário, se ele realmente, no fim, for condenado ao pagamento dessa multa e realmente não concordar com ela de forma nenhuma. Mas, olha, a primeira orientação é fazer a leitura correta desse auto de infração que foi enviado para a sua residência, certo? Nesse auto de infração, ou na parte da frente ou na parte de trás, em algum local, vai trazer as orientações de como proceder para a apresentação da defesa administrativa, certo? Então, o condutor vai deixar bem claro que nunca transitou. Ali na multa vai estar especificado, inclusive, qual foi o local do suposto cometimento da infração, certo? Ele vai deixar bem claro que nunca teve esse trânsito por esse estado da Paraíba, que não cometeu a infração. Se tiver até como provar, se ele tiver como provar que estava em outro local, naquele dia, naquela hora, tudo que ele puder usar. Se não tiver documento nenhum, vai usar apenas a argumentação, certo? Nessa multa que ele recebeu, tem orientações, inclusive, de para onde ele deve enviar, onde é que ele pode apresentar essa defesa. Pode enviar pelo correio, pode entregar em mão, está tudo escrito lá direitinho, certo? E vai aguardar o resultado. Nesse momento ele não foi multado ainda, ele foi apenas autuado, por isso que cabe a defesa, certo? Se for indeferido, cabe ainda o recurso. Isso, Marcos, pode ter uma série de naturezas, pode haver uma moto dublê com a placa idêntica dele. Se a multa foi tanto eletrônica, aquele equipamento que bate a foto, como se foi um fiscal do trânsito, ele pode ter visto um 2 de longe, achado que era 8. Às vezes o equipamento não está em perfeitas condições, às vezes o registro fotográfico não fica perfeito. Então um 0 vira um 8, um 2 vira um 8, um I vira 1. Aí pode acontecer por acidente de cair na pessoa errada, certo? Como em alguns casos você simplesmente não concorda. Era você estava naquele local, mas não cometeu infração. Não pratiquei nenhuma ofensa às leis de trânsito, certo? Mas então, a orientação é essa. A primeira é o conhecimento. Conhecimento é poder. Então faça a leitura precisa desse auto, desse documento que você recebeu pelo correio, certo? Nesse documento tem a orientação de como apresentar a defesa. Apresenta a defesa. Se for indeferido, cabe o recurso. Em última circunstância, você pode procurar até o juizado especial da Fazenda Pública, pode abrir um processo judicial para contestar essa multa, mas fique bem claro, isso tem que ser feito com urgência, tudo tem prazo. Nesse documento também está o registro do prazo que ele tem para proceder com essa defesa, com a apresentação dessa defesa, certo? Então faça isso, corra, porque o direito não só ocorre a quem dorme. No fim das contas, você pode ser absolvido de plano logo no primeiro momento. Se não, cabe o recurso. Se não, cabe ainda a via judicial. Não pode só ficar revoltado porque foi injustiçado. Tem que lutar contra essa injustiça. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir? Bom dia, gostaria de saber o que meu sobrinho deve fazer. Ele comprou um ventilador em fevereiro, numa loja aqui de Caicó.
Ele parcelou em 2 vezes o ventilador da Arno. O ventilador em março deixou de funcionar. Ele foi lá na loja reclamar, aí mandaram ele para assistência. Ele foi para assistência, com 30 dias mandaram ele lá. Quando ele foi pegar o ventilador, na assistência falaram que tinha sido o motor. Aí que iam enviar a notificação para mandar outro ventilador para ele. E ele perguntou quando era que ele ia lá e a menina falou que não tinha data certa, nem dia certo. Até hoje, esse ventilador ainda não chegou e ele está sem saber o que fazer. Queria que você me orientasse o que ele deve fazer. Doutor Márcio Leonardo, e aí? Olha, Marcos, já houve um erro quando simplesmente disseram ao consumidor que iam proceder com a troca do produto, certo? Em cumprimento à lei, nesse momento em que apresenta o vício não pode ser sanado dentro do prazo de 30 dias por assistência técnica, seja em Caicó ou seja em qualquer local do país, o correto é que se dê ao consumidor inicialmente a opção de escolha entre a substituição do produto viciado por um produto novo, certo? Em perfeitas condições de uso, ou a restituição integral da quantia paga, inclusive com correção, com juros legais, etc, certo? Juros e correção monetária. Isso é o que diz o artigo 18 do Código do Consumidor. No momento que a loja, aparentemente, ou o fabricante, já impôs a esse consumidor a obrigação de aceitar o novo, já está errando. Parece um detalhe, uma besteira, mas vai receber um novo? Vai. Mas não é assim que se procede. A lei diz de modo diferente. Então já tem um erro por aí. Hoje ele tem esse direito, certo? A minha orientação é que ele entre em contato com o fabricante por escrito. Ele pode também entrar em contato com essa loja. Não sei se é uma loja grande, se tem site, se não tem site. Mas ele pode procurar pelo site, tanto da loja como do fabricante, porque a responsabilidade é solidária, certo? Ele judicialmente pode inclusive entrar com ação contra um ou contra o outro, ou contra os dois, certo? E se ele entrar contra os dois, no momento de se executar uma sentença, se ele tiver a sentença favorável, se o juiz condenar a empresa a pagar um valor reparatório, seja lá o que for, o consumidor, Marcos, ele tem o direito de escolher tal ou qual empresa ele quer que pague. E se uma empresa achar que pagou errado, por exemplo, se a loja achar que pagou errado, não, isso não é obrigação minha, é obrigação do fabricante. Ela pode, inclusive, entrar com ação regressiva contra aquele fabricante, mas o consumidor não tem nada a ver com isso. A lei, ela é protecionista, certo? Então, minha primeira orientação ao sobrinho da ouvinte que enviou a pergunta é que mantenha contato tanto com a loja como com esse fabricante, mas por escrito. Não faça ligação, certo? Procure no site da loja, procure no site do fabricante e exija, hoje, lembre-se, você pode optar entre esse produto novo ou o valor que você pagou pelo produto que quebrou com juros e correção monetária. Então, isso só cabe ao senhor essa escolha. Então, faça a escolha, entre em contatos, identifique-se, certo? Essa comunicação por escrito vai servir depois de prova, se for preciso, para o manejo, inclusive, de uma ação judicial. Esperamos que não seja necessário, certo? Mas hoje, as duas empresas, a loja e o fabricante, estão em falta com esse ouvinte. Marcos, eu botei alguns dias no Facebook, fiz uma postagem com uma denúncia, porque de 15 dias para cá, recebi várias reclamações, principalmente de uma loja da cidade de Caicó. Como Deus não dá asa à cobra, a gente não pode citar nomes. Se você identificar uma empresa que é inimiga do consumidor, é uma das punições administrativas que essa empresa pode receber no futuro, no processo. Mas, infelizmente, alguns comerciantes parece que tentam se especializar em fraudar o direito do consumidor. Então, o que está acontecendo aqui em Caicó, em venda de produtos já viciados, que o consumidor, quando chega em casa, que vai testar, que vai ligar geladeira, ar-condicionado, a máquina de lavar, não funciona, não está no gibi. E quando esse consumidor volta à loja, às vezes no mesmo dia, às vezes no dia seguinte, para pedir uma troca, para exigir uma solução, um cancelamento, a loja se recusa e diz que ele procura assistência técnica. Olha, que fique bem claro para você que está passando por essa situação, eu sei que pelo menos as pessoas que tiveram contato comigo, não são poucas pessoas, foram algumas nos últimos dias, certo? Olha, essa prática é criminosa. Isso pode configurar o crime previsto no artigo 66 do Código do Consumidor. Pode inclusive configurar crimes mais graves, estelionato e outras fraudes que estão previstos no Código Penal, certo? Isso, Marcos, é um tipo de conduta que pode dar ao consumidor o direito de procurar, inclusive, a polícia. Você pode apresentar notícia de crimes, isso pode virar um processo criminal, pode ir para o Ministério Público, depois para a via judicial. Então, são situações que o consumidor não pode, de jeito nenhum, deixar passar em branco, certo? Eu sempre disse aqui, eu tenho um amor especial pela cidade de Caicó, entre o comércio de Caicó, eu
eu quero ver renda sendo gerada aqui no comércio de Caicó, certo? E o mau comerciante, eu quero que seja excluído de Caicó. Eu quero que ele saia, eu quero que fique aqui um comércio decente, um comércio que gere renda, que gere imposto, que gere também agrado e que cumpra a legislação de proteção e defesa do consumidor. Então, eu defendo o comércio de Caicó, não defendo o mau comerciante. Então, algumas empresas estão na mira do PROCON, certo? Já foram acionadas, e eu peço a quem passar por um problema desse, que lhe pareça grave demais, que aqui você entende que está sendo vítima, inclusive, de um crime, procure o PROCON, procure, inclusive, a polícia, se for o caso, certo? O mau comerciante, ele não pode ter espaço aqui no nosso comércio, na nossa cidade de Caicó e região. Tem mais uma pergunta. Doutor Márcio, fui numa loja comprar uma peça e ela custava no dinheiro R$ 15. Para passar no cartão, a peça já ficava por 18. Isso está correto? Não está correto, Marcos. Olha... o cliente, no caso, ele faz o quê? Ele exige o seu direito, de repente não faz a compra? Para mim, a primeira coisa é não comprar nessa loja. A loja que defrauda o seu direito, que nega o direito do consumidor, ela não pode receber o dinheiro do consumidor. Porque o maior presente que você dá para um comerciante é fazer a compra dele, é virar cliente. E o contrário é você não se tornar cliente. Então você não vai enriquecer quem está fraudando com aquilo que a legislação lhe garante, certo? Olha, devido à legislação de 2017, entre 1990 e o final de 2017, era proibido qualquer diferença de preço para o pagamento em dinheiro, cartão de crédito, fosse por vencimento ou parcelado ou cartão de débito. O presidente Michel Temer deixou isso presente, essa mácula no nosso direito. Ele destruiu com uma canetada 27 anos de construção do direito do consumidor, certo? Ele destruiu uma construção que foi paulatina dos órgãos de proteção e defesa, do Poder Judiciário também, quando ele permitiu que houvesse diferença de preço. Então foi uma medida provisória que depois foi convertida em lei, muito simplória, sem muita explicação, onde fala simplesmente que pode haver diferença de preço, depende da modalidade de pagamento. Então pode haver um preço para o pagamento em dinheiro, pode haver um preço para o pagamento em cartão de crédito, cartão de débito, certo? A lei só diz isso. Então iniciou-se uma outra construção em defesa do consumidor, principalmente pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor. O PROCON é um deles, no Brasil existem milhares. Então, o que é que os órgãos estabeleceram? Que essa diferença de preço, ela urge, é necessário que seja sempre promocional. Ou seja, o consumidor ele não pode ser cobrado pelo uso do cartão. No caso da pergunta, nada impede, o que antes era proibido, hoje nada impede, por exemplo, que essa peça seja apresentada pelo preço de R$18. Olha, custo de R$18, eu divido aqui em 3 de 6, ou boto para o vencimento. Rapaz, tem algum desconto se eu quiser pagar no dinheiro? Não tem desconto. Ou tem, no dinheiro eu deixo por R$15. Isso é um direito do fornecedor. Ele pode dar desconto, pode não dar desconto, certo? Então, o dinheiro pode ser apresentado um valor, o valor mais alto, e se o consumidor optar para pagar em dinheiro, pode ser apresentado um desconto. Pode estar pregado lá, 10% de desconto à vista, 15% de desconto em dinheiro, isso aí é uma opção do fornecedor, certo? Agora, você ser cobrado pelo uso do cartão, aumentar em R$3, como nesse caso da compra, que se você for ver o percentual, é um percentual muito alto, né? Chega aí a 15%, nesse exemplo aí, chega a 15% pelo uso do cartão, quando na verdade o que aquele empresário vai pagar é 2%, 3% para a operadora do cartão, ou seja, vai configurar aí uma série de condutas abusivas, um aumento de preço sem justa causa, uma cobrança indevida. Parece pouca coisa, são R$3, mas o direito, a legislação dá direito a esse consumidor, se ele manejar realmente a reclamação, de receber esse dinheiro de volta em dobro, com juros e correção monetária. Olha aí o prejuízo desse fornecedor. Perder R$6 e mais uma correção. Isso porque ele cobrou R$3 indevidamente. Então, olha, a lei permite hoje que fique atento o fornecedor, o lojista, o vendedor, quem tem uma lojinha, uma bodega, uma venda. Hoje pode haver a diferença de preço dentro da mesma modalidade de pagamento, que é o pagamento à vista. Mas o que não pode haver é aumento de preço. Você sabe que custa tanto e na hora que você puxa o cartão aumentar alguma coisa. Isso é totalmente proibido. E se você quiser deixar pregado na etiqueta ou numa plaquinha o valor em dinheiro, o valor no débito, o valor para o vencimento do crédito, o valor em 2 vezes, 3, 4, 5, lembre-se, o que tem que estar em destaque é sempre o valor mais caro. Então, se em 6 vezes esse produto ficava R$20, tá lá, 6 vezes da conta aí, R$2 alguma coisa, 6 de 3 alguma coisa. Esse tem que ser o valor que tem que estar exposto de forma principal, porque é o mais caro, o mais oneroso para o consumidor. E vai abaixo, até chegar no valor mais barato, que seria o valor em dinheiro, R$15. Isso não muda nada, só muda o jeito que você expressa aquela oferta.
Mas muita gente, infelizmente, não sei se por desconhecimento ou até por malícia, expressa do modo errado e você pode ser prejudicado por isso. Então, para resumir, a prática, a conduta aí abusiva, a indevida, está em desacordo com a legislação, em desacordo com os preceitos de proteção e defesa do consumidor. Nada impedia que fosse o contrário. Custasse R$18, no dinheiro houvesse aquele desconto para ficar em 15. Mas ser cobrado pelo uso do cartão continua sendo proibido. Doutor Márcio Leonardo, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Como sempre, amigo, eu que agradeço pelas perguntas, pelo espaço. Cabe dar tempo para o recado do coração. Não pode faltar, né? Então, os beijos e abraços Se do mundo faltar, inteiro. Não, se faltar... intriga com a nossa amiga ali, né? Não, todo mundo entenda. Se faltar, quem fica triste sou eu. Não é- Ela não liga, não é Eu que quero dizer. Eu que quero dizer que a amo. Mas ela gosta, que ela sou, gosta. que sou agraciado por Deus, por essa pessoa em minha vida. Então, todos os abraços e beijos do mundo para a namorada ali que está nos ouvindo agora. Para minha mãe, que é outra joia maravilhosa e preciosa em minha Pessoa vida. maravilhosa. Ah, a mamãe é demais, graças a Deus. Eu gosto mais de sua mãe do que você gosta dela, viu? Rapaz, que briga grande que você quer pegar comigo agora, hein? Vamos já trocar tapa, mas é tapa do coração. É por uma boa causa. E mais uma vez, obrigado pelo espaço e pelas perguntas, amigo. E até a próxima terça-feira, com as graças de Santana. Seja como for, com essa dificuldade toda que estamos enfrentando, desejo uma feliz festa de Santana a todos os caicoenses, todos os seridoenses. Ela é padroeira de todos nós aqui. Então aproveite, já que você não tem festa, não tem aviões de forró para me dar trabalho no PROCON esse ano, siga, acompanhe a programação religiosa, as lives, sejam felizes do jeito que der, tomem cuidado e obrigado mais uma vez e até a próxima terça-feira.